Olá, meus amigos, Visão Geral está no ar, tá tudo bem por aí? Visão Geral, você sabe, sempre com entrevistas interessantes para você. A de hoje, se você quer empreender, é uma entrevista sensacional, hein? Normalmente você sabe quando não fez o suficiente, não é verdade? Mas você sabe quando você fez demais? É importante ter equilíbrio. Hoje eu vou entrevistar o professor José Azariti, professor de Economia Criativa. Primeiro, muito bem-vindo, muito obrigado, pela presença aqui no nosso Visão Geral. E eu queria, professor, entender, eu fiz faculdade e tal, nunca ouvi falar em economia criativa, é novo isso? O conceito é relativamente novo, mas do ponto de vista prático, essas coisas acontecem já há bastante tempo, né? Mas o conceito da economia criativa são aí alguns anos mais recentes em que os negócios começam a se tornar bastante mais diferenciados, modelos de negócio, tecnologias novas vindo, né? E fora isso, você tem também a questão da cultura, da arte, etc., que começam a chegar de oportunidades de negócio junto, né? Então é bem interessante. E também, né, professor, conforme o tempo passa, as nomenclaturas vão mudando, né? Por exemplo, há 30 anos não se falava em agronegócio, falava-se em agricultura. Mas hoje não se fala em agricultura, é agronegócio, né? As coisas vão mudando, né? Vão mudando e cada vez mais num tempo mais curto a mudança, Sim. né? Então o que a gente costuma dizer hoje é que assim, a grande certeza dos tempos atuais é que a mudança chegou para ficar e cada vez em tempos menores. Então tudo muda quase todo dia. Muito bem. José Azariti, professor de Economia Criativa da Inova Business School, Escola de Negócios da Unitar Faculdade. Hoje o assunto é sobre startups, sobre empreendedorismo. Você que de repente quer empreender alguma coisa, é importante, a gente vai saber o momento, qual o caminho seguir, enfim, com o professor que vai nos dar uma aula. Eu espero, e falei para ele antes da entrevista, terminar essa entrevista, que para mim vai ser uma consulta, viu, professor? Eu vou fazer uma consulta aqui, gratuita, para a gente ver, porque, aliás, o povo brasileiro é um povo empreendedor. O brasileiro é tipicamente muito criativo e do ponto de vista de empreendedorismo, a gente tem aí a influência de alguns imigrantes que vieram para cá, os italianos são muito empreendedores, a gente tem os japoneses que são bastante empreendedores, né, que acabaram ajudando a gente a criar essa cultura. Então você pega, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade que foi, vamos dizer assim, colonizada por pessoas que vieram aqui com o objetivo de criar novas oportunidades. Então você vê, por exemplo, os italianos são exemplo, né? Você tem lá atrás os Matarazzo, os Martinelli, etc., né? Que chegaram no país, exatamente, com pouquíssimos recursos e criaram impérios. Então, assim, nós fomos criando uma cultura de bastante empreendedorismo aqui no nosso país. Muito bom, muito bom. E a gente pode dizer, sobretudo, que este é um momento de se empreender em função da própria dificuldade de emprego, muita gente desempregada, a gente pode falar isso? O que a gente está percebendo hoje, o que está acontecendo? Com a evolução tecnológica, com as mudanças na economia no âmbito global, a questão do futuro do emprego é um debate o tempo todo, né? As questões todas de produtividade, que você tem robotização de fábricas, etc. Então, no futuro, a gente sabe que há uma dificuldade de emprego. Então, o que está acontecendo na prática é que a oportunidade de trabalho continua existindo e via o empreendedorismo. Então, hoje você tem várias iniciativas no empreendedorismo que a gente chama de alto impacto, que é aquele baseado em tecnologias modernas, inteligência artificial, blockchain, etc., né? Mas também a gente tem o empreendedorismo social, que é uma tendência muito forte, várias empresas que têm impacto social acontecendo e em pequenos negócios, até o empreendedorismo mais tradicional que você tem aí da padaria, da franquia, etc., né? Então são modelos que a gente sabe o seguinte, o empreendedorismo veio para ficar e quem acha que no futuro nós vamos ter apenas empregos tradicionais como hoje, muito provavelmente vai ter dificuldade de ter trabalho, não emprego. Que ótimo. Nós temos a informação de que Campinas está entre as 10 com mais startups se instalando. Aliás, explica para quem de repente pode ter uma certa dificuldade no entendimento de startup. O que vem a ser startup?
O conceito de startup é um conceito que não nasceu aqui no Brasil, né? A gente vê, por exemplo, muito se falar de startups do Vale do Silício que cresceram, os meninos lá de 20 e poucos anos ficaram milionários, né? O Facebook, o Spotify, não sei de onde, etc. Sim. O Waze lá de Israel, etc. e tal. O que acaba acontecendo? A gente vê que a startup, ela normalmente é um empreendimento que usa a tecnologia de maneira intensiva, que ainda não tem um modelo de negócio bastante definido, está à procura de um modelo de negócio, mas esse modelo de negócio tem que ser sustentável e escalável. Então as startups hoje, todas elas que têm, vamos dizer assim, uma característica mais promissora, elas têm uma visão de ter mercados globais. Então você vê hoje aí a chegada do Uber no Brasil, a chegada do Cabify, que é uma startup Sim, também. mais ou menos concorrente. Todas elas vêm com o quê? Com um modelo de negócio que ele, de alguma maneira, ele vai, ao ser identificado qual que é a necessidade de mercado que ele endereça, como que ele pode escalar globalmente. Então tem um mindset de escalabilidade. O uso da tecnologia nesse segmento, no startup, é condição sine qua non. Nas startups, que eu chamo de alto impacto, sim. Porque muita gente fala assim, se eu for fazer uma nova padaria, é uma startup? Não, é um novo empreendimento. Tá. O conceito de startup é usar tecnologia de alguma forma, bastante intensiva, né? Sempre buscar uma escala global e muitas vezes você não está falando apenas da tecnologia, você está falando de modelos de negócio diferenciados, né? Então, Entendi. Quando a gente compara o antigo modelo de negócio do taxista, ele ficava num ponto parado esperando o telefone tocar. Agora... Quando vem o Uber, Cabify e outros, você vê o quê? Ele está sempre circulando, tem uma plataforma por cima que usa as condições aí, sistemas de georreferenciamento, sistemas de inteligência que rodam por cima, bases analíticas, etc., que aí é tecnologia embarcada ajudando a você levar Muito o negócio bom. Adiante. E Campinas, por exemplo, o que é que o professor tem de informação de Campinas no segmento de empreendedorismo, de startups? Campinas é uma cidade que eu costumo dizer que ela deitou-se em berço esplêndido na década de 80. Quando a Unicamp começou a se projetar mais, etc., aí rapidamente se falava, Campinas é o Vale do Silício brasileiro, né? Então, por conta disso, a gente tem uma série de fatores que ajudam a nossa região metropolitana a ser uma região virtuosa para empreendedorismo. Que coisas são essas? Nós temos aqui universidades e centros de pesquisa de primeiríssima qualidade. Sim, em diferentes áreas, área de tecnologia da informação, do agronegócio, da área de inteligência artificial, coisas desse tipo. Nós temos aqui empresas de porte global. Aqui em Campinas e região você tem empresas que são multinacionais americanas, italianas, alemãs e enfim, de diferentes áreas. E você tem também, além de tudo isso, o poder público de alguma forma se preocupando com a questão do empreendedorismo. Por quê? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre oportunidades de trabalho? Tá. Hoje a própria questão tributária, se você atrai bons empreendimentos para a região, você melhora a sua arrecadação. Então a gente já está vendo aqui na região o próprio poder público se movimentando de uma forma um pouquinho mais efetiva, né? No sentido de viabilizar a atração de novas empresas e basicamente empresas de base tecnológica, né? O que faz atrair riqueza, atrair novas oportunidades de trabalho. Pela experiência, pelo que conhece, o professor José Azariti, em sendo convidado para empreender algo, optaria por Campinas? Hoje o Brasil está bastante interessante. Campinas, a gente tem um dado recente, Campinas, há 4 anos atrás, era a terceira melhor cidade para se empreender no país, segundo a avaliação da Endeavor. No ano seguinte, de terceira, ela passou para 5º lugar. E no ano seguinte, ou seja, o ano retrasado, ela passou para o 7º lugar. Então, o que acabou acontecendo? Não é que Campinas parou. Outras cidades cresceram bastante. Sim. A gente está vendo no país cidades como Florianópolis se despontarem de uma maneira bastante importante. Hoje a maior concentração de startups por habitante é Florianópolis, né? Nós temos Belo Horizonte crescendo, uma barbaridade, mas é uma capital. Rio de Janeiro crescendo, é uma capital. São Paulo crescendo bastante, mas São Paulo é muito descentralizado. Então o que acabou acontecendo por conta dessa queda nossa no ranking da Endeavor, né? Nós tivemos nos últimos 3 anos, e eu não tenho dúvida que Campinas está se preparando para ser, num futuro muito próximo, uma das principais localidades para se investir e se empreender. Por conta de quê? Eu
comentei, nós temos aqui do ponto de vista de institutos de pesquisa e de altíssima tecnologia, agora com a inauguração do laboratório Sirius, etc. Sim, né? Sirius, exato. As nossas rodovias, As que rodovias, cortam ou seja, Campinas. nós temos assim condições excelentes. Então, quando isso acontece e a gente começa vamos dizer assim, decrescendo, houve um movimento muito forte dos empreendedores, do poder público, da academia, né? Então a gente tem pelo menos duas instituições muito fortes puxando esse movimento, que é a Campinas Tech, que é a antiga Associação Campinas Startups, né? Ela está fazendo uma série de movimentos, eventos, etc. Nós temos a Fundação Fórum Campinas Inovadora, que é composta pelos 25 institutos de pesquisa e as universidades locais, né, que também está se movimentando de uma forma muito forte, de maneira a subsidiar o poder público no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, para ter ações que nos levem a ser de novo, pelo menos uma das 3 principais cidades para se empreender no país. E como há pouco o professor falou, isso tem que ser uma preocupação constante do poder público, porque isso significa receita. Né? Exatamente. Isso significa receita, isso significa emprego e o crescimento da cidade. Professor, vamos agora nas coisas assim bem práticas. Quem está nos acompanhando aí, de repente tem vontade de empreender alguma coisa, o que a gente poderia falar para esse telespectador? Para se empreender, quais são os primeiros passos? Eu, como professor, não poderia dizer que o primeiro passo tem muito a ver com estar próximo de um ambiente que se fala de inovação e empreendedorismo, né? Então, por exemplo, nós da Inova Business School e da Unitar, nós temos no nosso DNA de formação a questão da inovação e do empreendedorismo. Tá. Então, educação, e aqui em Campinas nós temos N oportunidades de fazer boa educação em nível técnico, nível superior e nível de pós-graduação para poder empreender. Nós temos aqui em Campinas uma forte atuação do Sebrae na área de empreendedorismo, então tem caminhos pelo Sebrae, e aí tem um nicho específico para se empreender. E quando você fala do empreendedorismo de alto impacto, aqui nós temos diferentes instituições de ensino e pesquisa, nós temos as incubadoras, por exemplo, lá na Unicamp nós temos incubadoras, nós temos as aceleradoras de startup que começam a ver Campinas como opção, então você tem aqui a Baita, que é localizada lá na Unicamp, você tem a Venture Hub, que fica ali próximo à CPFL, que são instituições que ajudam o quê? Você levar o seu empreendimento ou a sua ideia de algo mais imaturo até um empreendimento que possa estar pronto para receber algum nível de investimento de fundos, de venture capital ou coisa desse tipo. Então Campinas começa a se mobilizar e hoje nós temos assim todos os caminhos possíveis para você sair da sua ideia até um negócio que possa ser investido por um fundo, seja ele um fundo anjo, né, com recursos um pouco menores, até fundos de venture capital de alguns milhões aí de ticket para você escalar o seu negócio mundialmente. Tá. E em termos assim de segmentos, o que é que hoje mais é procurado? A gente está vendo, e Campinas tem exemplos disso, né, há uma revolução na área financeira, né, as chamadas fintechs, ou seja, as startups que, vamos dizer assim, competem com os bancos, né? A gente tem um estudo que é bem recente, que diz o seguinte: se você pega um site de um banco e pega todos os serviços que o banco está oferecendo para um cliente convencional, você vai ter, em média, nos Estados Unidos, de 15 a 20 startups fazendo aquele serviço. Olha aí. Então, o negócio assim, há uma revolução na área de fintech. Para o Brasil, o que a gente está vendo assim muito forte, na área de varejo, a loja física ela está se transformando. Então hoje já existe muita tecnologia baseada em inteligência artificial, baseada em analytics, coisas desse tipo, voltada para o varejo. Você tem, por exemplo, o agronegócio, que do Brasil, no ponto de vista de Brasil, é um diferencial. Nós temos um exemplo aqui, uma startup campineira, a AgroSmart, que foi acelerada numa aceleradora local aqui em Campinas, que é uma startup que hoje está com visibilidade internacional, já teve investimentos, está fazendo atividades em Israel, na América Latina, etc. Nasceu aqui na nossa Campinas, com uma empreendedora de 26 anos de idade, 27. Então, vamos assim, de uma maneira extremamente rudimentar, aquela ideia de que determinada pessoa ficou desempregada e tem lá um dinheirinho que veio do fundo de garantia, alguma coisa, fala, eu vou montar uma lojinha, vou abrir uma loja aqui, vou montar um barzinho. Esse tipo de coisa está cada vez menos acontecendo no país.
Isso acontece também. Lembra que É. a gente comentou um pouquinho da oportunidade de trabalho. Acontece também, mas quando a gente fala na linha de inovação e empreendedorismo de alto impacto, o que a gente está percebendo é que se você usa algum tipo de tecnologia, mesmo nesses negócios, você consegue ter um diferencial. Sim. Então a gente tem vários exemplos de oportunidades que começaram aparentemente voltadas para algo mais tradicional, que com alguma tecnologia, alguma inteligência de modelo de negócio, isso pode ter uma escala global, eventualmente. Agora, mas professor José Azariti, isso é uma fonte inesgotável de criatividade? Ou porque quase tudo que você imaginar hoje, você vai na internet, você vê que existe. Existe, né? Mas existe ainda muito caminho, um vasto caminho para ser descoberto? Eu diria que existe um caminho enorme. O que a gente observa hoje é que, assim, nós temos que ter um certo pragmatismo. Agora eu vou pensar como um investidor que investe numa startup. Tá. Mais de 90% delas, e aí eu vou olhar na câmera, olho no olho, elas vão quebrar em menos de 2 anos. Ah, é? E aí o que acaba acontecendo? Nós temos uma avaliação no mundo das startups que é o seguinte: uma das coisas mais importantes de se fazer, além de um bom modelo de negócio, etc., nós temos 2 coisas que são fundamentais. Primeiro é verificar o perfil desse empreendedor. Então, o empreendedor que quebrou, em culturas como Israel, cultura como Vale do Silício, etc., quebrar faz parte. Porque quem quebrou aprendeu alguma coisa muito importante. Sim. Então, um cara que já quebrou 1, 2, 3, 4 vezes, muito provavelmente ele tem mais facilidade de pegar investimento de risco. Então, a resiliência e a insistência é algo fundamental. A outra coisa que a gente vê que é muito importante, muitas vezes você como empreendedor é apaixonado pela sua ideia. Então você supõe que todos gostam da sua ideia do mesmo jeito que você. Vai ser uma maravilha porque você Então o que a gente diz, além de você ter um bom modelo de negócio, você tem que ir ao mercado e testar a sua ideia com 100, 200, 300 potenciais pessoas que comprariam o seu negócio. Entendi. E aceitar o feedback de peito aberto. Bom, eu volto já aqui com o professor José Azariti, professor de Economia Criativa. Estamos falando de empreendedorismo. Não saia daí, já estamos de volta. Retornamos aqui com o professor José Azariti, professor de Economia Criativa. Nós estamos falando sobre empreendedorismo. Aliás, tem uma história que você me prometeu que contaria no ar e eu quero que você conte essa história. E você sabe que esse negócio, eu quando vez ou outra sou chamado assim para falar um pouquinho sobre formandos de jornalismo, alguma coisa, e eu sempre acho que a gente tem que ficar criando a todo momento, né? E eu digo que aquela história da crise, né? Você escreve crise e aí você tem que usar a palavra criar. Crise significa criar. Está em crise? Tá. Então temos que criar. Alguma coisa assim. Cria essa coisa toda. É só você tirar o S e você agestar a palavra da cria. E certa feita, um dos meninos que estavam lá ouvindo, ele disse, que tal nós criarmos uma autoescola para ensinar as pessoas a dirigirem com uma das mãos só? Mas como? Isso é importante. Não, porque a outra está sempre com o smartphone. Quer dizer, então, no caso aí não pode, mas também não deixa de ser uma criatividade. Professor, idade tem a ver para você criar, para você empreender? Tem a ver? Olha, eu diria o seguinte, se você tem a mente aberta e está disposto a aprender sempre, não tem idade. Eu tenho vários exemplos de empreendedores que começaram depois de uma certa fase já madura da vida e que têm sucesso. Eu vou te dar o exemplo que a gente conversou ainda nos bastidores, né? Nós temos dentro do nosso processo uma aceleradora aqui de Campinas, que é a Venture Hub, e lá a gente roda o Founder Institute, que é um processo para a formação de fundadores de startups. Então, é um processo de 3 meses e meio, a pessoa passa por lá, chega com uma ideia, isso vai sendo trabalhado até isso virar um negócio. Alguns desistem ou não acabam saindo no meio do caminho, mas tem um caso extremamente interessante. Nós tivemos lá um empreendedor de 50 e poucos anos, que ele chegou lá com várias ideias, é um cara com formação na área de tecnologia da informação, então é uma pessoa de desenvolvimento de software, e que chegou lá para fazer alguma coisa na área de desenvolvimento de software.
Resumo da história, quando ele foi validar os conceitos e as ideias dele, no meio do caminho a cachorrinha dele começou a passar mal, porque estava com um problema com a ração, não estava se adaptando com a ração. E ele tinha uma paixão, ele tem uma paixão que é por cozinhar. Então ele passou a fazer algumas comidinhas naturais para a cachorra dele e tal, e enquanto isso ele estava lá trabalhando a ideia dele. Num certo momento ele teve um insight, mais de 50 anos, de que talvez fazer alguma coisa de comida saudável para pet pudesse ser algo que ele gostaria de fazer. E essa ideia foi sendo trabalhada, e naquela hora, conforme eu falei, que ele foi validar a ideia dele no mercado, teve uma aderência fantástica. Qual que era o modelo? Ele faz dependendo do tipo de animal, do peso, etc., características, raça, etc., ele cria uma dieta, essa dieta é transformada em potinhos, dependendo do peso do cachorro, etc., e ele fornece isso para uma semana. Ou seja, muita gente está querendo isso. Só que como ele é um cara da área de tecnologia da informação, ele fez um aplicativo que coordena essa coisa toda, faz um controle desse negócio todo e tal. Então, em 3 meses e meio, uma pessoa com mais de 50 anos tomou a decisão e hoje está vivendo desse negócio que nós estamos falando. E essas ideias, essas coisas todas que a gente vê, esses aplicativos, alguns maravilhosos e tal, isso nasce de repente de pessoas comuns que tiveram, ou há equipes que ficam dioturnamente procurando alguma coisa nesse sentido? Olha, tem assim, o que a gente vê é o seguinte, normalmente os estudantes na área de tecnologia e tal, eles é que militam para tentar descobrir as grandes coisas e acabam sendo a grande maioria disso, né? Mas eu não quero dizer assim que 100% sai por aí. A grande maioria são caras da área de computação, da área de inovação, que fizeram seus mestrados, doutorados, etc., e acabam achando alguma coisa específica. Mas temos exemplos, por exemplo, no mesmo processo que eu comentei do pet, né, da comidinha lá para o cachorrinho, teve um caso de um pessoal que chegou com uma ideia na área de seguros, eram corretores de seguros, que inventaram um aplicativo que ajuda empresas que compram seguros para a corporação a reduzirem o custo desse seguro através de uso de inteligência artificial e analíticos. Então são pessoas que, na verdade... E aí a Inova desenvolve coisas desse tipo. Desse tipo assim. Acelera, como você fala. Acelera o processo desse tipo. Quer ver uma coisa que... Nós temos, só para dar um exemplo, nós temos uma das disciplinas que nós rodamos lá, que tem a ver com novos negócios. Esses novos negócios, ao final, normalmente você tem um trabalho de conclusão de curso. O aluno pode fazer a opção, quero ser acelerado, quero tocar, não sei o quê, e aí é encaminhado para uma das aceleradoras Agora, locais. Há coisas que chegam para vocês, por exemplo, que já são descartadas logo de início, já é feita uma avaliação e tal, né? Imagina. A primeira avaliação que é feita é do empreendedor. Porque muitas vezes uma grande ideia na mão de um empreendedor que é meio tímido, ele não é um cara que fala bem, ele não é um cara que tem resiliência. Um veto. Exatamente. Isso aí são feitos, são softwares específicos, com perguntas, com coisa de psicologia por trás, que já define se tem ou não um perfil. Entendi. Isso aí é... Passou na televisão, outro dia, a praia de Copacabana, que se alguém morresse na praia, só ia cair depois que todo mundo fosse embora, porque não tinha lugar para cair. E ali eu comecei a imaginar quantas e quantas pessoas ficam preocupadas com as crianças, com os parentes e tal. Existe algum aplicativo onde, de repente, você chega na praia, lá num determinado ponto, você coloca uma pulseirinha, aquela pulseirinha te dá exatamente a sua localização? Nós tivemos um exemplo, aí eu estou falando, não conheço profundamente, mas no Réveillon agora do Rio foi exatamente usado algo muito parecido por isso pelo pessoal de segurança pública local. Está vendo? Tudo que eu penso já existe, professor. Tem alguma coisa. Tem muita coisa que a gente vê que existe, mas muitas vezes também você tem a questão do modelo de negócio. Hoje você falou agora do exemplo da criança. Mas quando você pega, por exemplo, já existem aplicações desse tipo para pessoas de mais idade, que tem Alzheimer, coisa que vale, às vezes o cara se perde, não sei o que. Então você tem a mesma aplicação para criança, você tem hoje para o pet, você tem hoje para o idoso. Então o que acaba acontecendo? São oportunidades de nicho e são oportunidades de modelo de negócio. Às vezes você pode cobrar por uma assinatura por mês, às vezes você pode cobrar vendendo a maquininha e assim por diante. E no trabalho, por exemplo, de vocês, é um custo
suportável? Como que é? Hoje o que nós temos, por exemplo, lá na Inova Business School nós estamos falando de cursos de MBA, né? Tá. Na Unitar, cursos de graduação. Então, no fundo, você tem a parte de formação que compete em custo com coisas desse tipo, né? Nas aceleradoras locais, você tem processos, como eu dei o exemplo de 3 meses e meio, nós estamos falando aí de para você testar uma ideia específica, isso custa entre 3 e 5 mil dólares, algo dessa natureza, para o empreendedor que quer pegar aquela e transformar a sua ideia num negócio de escala global. Tá. E a demanda é boa? Nós estamos impressionados como nos últimos 2 anos Campinas está dando assim um exemplo de... Quando eu falo Campinas, é a região metropolitana, né? Sim. De crescimento e interesse por essas áreas. Os nossos cursos lá na Inova estão com demanda crescente, a gente está fechando turma na economia criativa, fechamos a primeira turma esse ano passado, né, de 2018, e já estamos com turmas endereçadas para 2019 com uma procura extremamente importante. Por quê? Porque eu comentei, hoje a oportunidade de trabalhar com inovação e empreendedorismo é a sua oportunidade de crescer não apenas como empregado, como dono do seu negócio. Professor José Azariti, quanto lhe devo pela consulta, que eu gostei muito. Isso aí faz parte. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Acho que você entendeu como é que a coisa está funcionando. Você, de repente, tem uma ideia aí? Tem? Então, você pegou os endereços que a gente colocou aí no rodapé do vídeo, né? Conversei com o professor Azariti e com toda certeza vocês gostaram, porque eu gostei muito. Ele é professor de Economia Criativa. Visão Geral, de segunda a sexta, às 9h30 da noite aqui na Rede Família, tá bom? Tchau, pessoal.